O meu nome é Mário Duarte Duque, trabalho em Macau desde 1991. Para mim, a arquitetura é o lugar artificial das coisas. Ao lado natural, a natureza também gera espaços, gera, nomeadamente, espaços habitáveis, só que não são por intervenção humana. A arquitetura é esse lugar, um lugar também, só que por intervenção do homem, pensado, construído, e por aí daí a sua artificialidade. Muito inconscientemente, é por achar que eram as matérias da arquitetura me interessarem. Não por ter crescido no meio delas, mas só por si me interessarem. Como sou filho único, tinha muito tempo para mim e muita autonomia. Eu tinha a liberdade de procurar as coisas que me interessavam, reunir as coisas que me interessavam. E sem muitas condições, e elas foram crescendo por si. Claro que tudo explotou numa outra dimensão quando passei a frequentar outros meios, nomeadamente uma faculdade de arquitetura, que na altura ainda funcionava dentro de uma escola de belas artes em Lisboa, em que no resto do chão era o piso da escultura, no primeiro andar era o piso da pintura e no terceiro andar e no segundo andar era o piso da arquitetura. De maneira que todas estas disciplinas e todos os participantes nestas disciplinas funcionavam e conviviam todos na mesma casa. De maneira que este lado da arquitetura virado às demais artes plásticas é a tradição da minha escola de arquitetura. É como se chegar a um sítio em que nós identificamos imediatamente a matriz, só que tem uma apropriação diferente. É assim, é aquilo que é familiar, todavia estranho. Não é a mesma coisa que chegar a uma cidade que não é nossa e que Macau não era a minha cidade, mas era familiar. Havia todos os sinais, no que diz respeito às disciplinas com que eu lido, tudo era familiar. O tipo de espaço, o tipo de ocupação de uma colina, tudo era familiar. Mas, todavia, tinha uma apropriação diferente. Era como que nós estivéssemos a ler um clássico que tem sempre um realizador que é capaz de fazer ao mesmo clássico, dar-lhe uma versão diferente. E Macau é um urbanismo de matriz europeia, nomeadamente mediterrânica, e só que tem a sua própria apropriação. E que, obviamente, vale de uma posição marítima e vale de uma configuração geográfica, de uma forma de ocupar colinas. Principalmente o urbanismo que é de matriz mediterrânica. É a cidade que se espraia e que se define com aqueles espaços que nós chamamos de espaço canal, que se pauta por ruas e por praças. Além disso, há uma relevante presença marítima, e há outra relevante forma de ocupação das colinas, em que também diz respeito a uma matriz mediterrânica, que já vem desde a antiguidade, que na zona baixa temos a cidade aberta, a cidade do comércio, o ágora grego, e nas zonas elevadas temos a cidade alta, a cidade segura, a cidade fechada, ou seja, a Acrópole. De maneira que toda a cidade de Macau tem este tipo de espaços, que são os espaços abertos,
de praças nas zonas baixas e depois, à medida que nós vamos subindo nas colinas, eles resultam em espaços recônditos, fechados, protegidos, ao ponto de se tornarem fortalezas ou faróis. E não é por acaso que quando nessa famosa tentativa dos holandeses ocuparem Macau, a cidade foi toda para as ruínas de São Paulo, as mulheres na igreja a rezar e os homens na fortaleza a tomarem conta das munições. De maneira que isto é típico do urbanismo, da forma como a cidade é construída e é definida no espaço mediterrâneo que vem desde a Antiguidade Clássica. Em tudo existem qualidades e existem defeitos. E, na realidade, defeitos que são fragilidades. E as qualidades são muito fortes, mas também as fragilidades são muito fortes. Quer dizer, destruir as qualidades não é fácil, mas também resolver as dificuldades ou as insuficiências também não é fácil. Quer dizer que, por muito que a cidade se transforme, há algo que continua a ser perene e característico. De maneira que tudo mudou, muita coisa mudou, mas tudo se reconhece ainda, mesmo que os edifícios que estavam lá já não estejam lá mais. Pelo menos no que diz respeito a uma cidade que se formou com estas características a partir dos anos 80. Nunca será uma limitação. Qualquer criativo conhece uma circunstância que é chamada a angústia da folha em branco. E quando nós já temos, num sítio onde vamos intervir, já existe em qualquer pré-existência, ela é estimulante. Ela é um ponto de partida e diz logo em que direção é que a gente deve ir. Ou pelo menos o que é que devemos considerar. De maneira que uma pré-existência nunca é uma dificuldade, é mais dificuldade uma angústia de uma folha em branco, que se eu não tiver uma ideia recôndita de que alguma vez eu gostava um dia de fazer qualquer coisa assim, então tenho uma folha em branco e é isso que eu ponho lá. Agora, se na cabeça não existe nada, dá uma folha em branco e o que é que vamos fazer, é uma escolha de 360 graus, de maneira que a existência de uma pré-existência num local significativa é um pretexto. É um pretexto e poderá ser sendo um pretexto, pode conduzir a um texto muito engraçado ou muito significativo. Nós temos a obrigação todos de ser modernos. Isto por oposição a outras correntes anteriores, como o romantismo, como o academismo romântico, em que a modernidade veio pôr fim. Geralmente cometemos o vício de achar que o período das coisas e as correntes das coisas são só a nossa geração. Muitas vezes isso não é mais do que uma participação de um movimento que se calhar tem uma dimensão mais alargada. Obviamente que não há outra dimensão de tudo aquilo ou outro sentido que de tudo o que nós conhecemos e fazemos de mais notório em relação à arquitetura, que não seja a modernidade. Dentro dessa modernidade há manifestações que para mim são particularmente interessantes. Uma é o neoplasticismo alemão, o Sr. Rietveld e o Sr. Piet Mondrian na pintura, que tem a ver com aquele sentido estruturante da composição, naqueles elementos muito básicos que ele assinalava por cor. E outra corrente mais recente é tenho que condescender à expressão que se utiliza em português, que é o desconstrutivismo, que para mim faz mais sentido que seja o deconstrutivismo, que tem a ver com a possibilidade da forma ser mais instável e poder ter outras capacidades e outras qualidades em situações mais temporárias da sua composição, que não é a final. De maneira que algumas direções, que são as diagonais, ou outras formas que não são aquelas mais sintéticas, muitas vezes proporcionam qualidades ao espaço e finalidades ao espaço e melhores usos do espaço
que se calhar a forma definitiva, estática ou estável, tradicional, não possibilitaria. Esse tipo de gosto em relação ao interesse pelo deconstrutivismo e pelo neoplasticismo, obviamente que o edifício do Grande Prémio reflete isso. Foi o primeiro e não correu mal. Quando as coisas correm muito bem, de princípio, nós temos ganhamos confiança, nomeadamente de dono da obra, para poder fazer outras coisas. Ganhamos a confiança para outras coisas que podemos fazer. Já numa vertente de construtivista, o edifício do Dom José da Costa Nunes reflete isso, porque é o resultado de um nó urbano complexo. Quer dizer, quando as condições são de tal forma diversas, é natural que elas não estejam a priori relacionadas entre si. E tem que ser a arquitetura a relacioná-las, essa instabilidade toda. A dedicação e o trabalho e a complexidade do que ali está, e principalmente porque tudo aquilo que foi feito foi permitido por quem estava a acompanhar o projeto, o dono, em representação do dono da obra, admitiu soluções que não são as mais standards, porque fazer um jardim de infância encostado a um viaduto de circulação pesada não é propriamente uma relação tranquila, de maneira que tinha que haver uma confiança muito grande de que a arquitetura ia resolver isso. De maneira que, a priori, era uma situação de risco. Quer dizer, quem não conhecesse o projeto e dissesse que havia um edifício, um jardim de infância encostado a um viaduto, punha as mãos à cabeça, preocupava-se. De maneira que quem acompanhou o projeto compreendeu as possibilidades e admitiu o que nós chamamos de pensar fora da caixa. Isso é uma qualidade muito grande que os arquitetos reconhecem aos donos de obra, ou quem representa o dono da obra. Esta foi a primeira obra encomendada pelo anterior governo do território de Macau, sob a administração portuguesa, diretamente. Todas as outras participações anteriores foram participações em contratos que tinham sido celebrados com outros e foi pedida a participação para o projeto de arquitetura. Neste edifício segue aquilo que foi desenhado para novas instalações do edifício do Grande Prémio e no sentido do gosto pelo desenho neoplasticista, conjuntamente com o facto de ter um programa especial. É um jardim de infância e há elementos que servem exatamente esse programa e esse tema. Aparece com sentido de lúdico, que não é mais do que as tarefas que os miúdos fazem no jardim de infância, nomeadamente os origamis. Eles acabam aqui por ter a possibilidade de não estarem só à escala da mão, que é onde eles são construídos, mas depois existirem numa outra dimensão, que é uma escala muito maior do que as crianças, e poderem visitá-los por dentro, que no caso do objeto que fazem em papel não é possível. De maneira que é para o mesmo elemento plástico, ele poder existir em diferentes escalas e poder ser conhecido à escala da mão, mas também entrar lá dentro ou entrar numa outra proximidade que o origami em papel feito nas mãos não tem. Enquanto que o outro pássaro tinha um valor arquitetónico, porque acabava por servir um elemento de arquitetura, aqui tem mero valor escultórico. E obviamente estas peças nos desenhos convencionais de arquitetura não são fáceis de reproduzir ou não são
não são representáveis com utilidade para quem constrói executar, de maneira que uma maquete ajuda e que não é mais do que o próprio origami que aquilo que a gente faz à escala da mão, de maneira que por aqui facilmente se chega aqui, dando as dimensões que são para executar na realidade. Estes animais tinham um nome, em que surgem todas as nossas referências. Da mesma maneira que existe um filme chamado Breakfast at Tiffany's, onde o gato se chama Gato, este pássaro chama-se o Niao e aquele dragão chama-se o Long, ou seja, o pássaro e o dragão. Há aqui uma árvore muito antiga, entretanto adoeceu e que foi cortada. Mas este pássaro estava completamente à sombra, como se estivesse a descansar. O elemento aqui, pássaro, também não é só uma decoração na fachada, porque nós ao virarmos a esquina, os elementos do origami começam a ter finalidade arquitetónica, quer dizer, a testa do pássaro é o lintel da sala de polivalente, que está sobre a janela, e acaba por ser, como se fosse um elemento origami, acaba por ser o elemento da arquitetura, como por exemplo uma parede, e não um elemento posto à parede para a decoração daquela parede. De maneira que acaba por ser tudo parte que não é acessória, é parte da composição. Uma parede que é um origami, ela toda por inteiro. Em verdade, o edifício utiliza todos os restícios de terreno que foram disponibilizados com o novo arranjo rodoviário. De um lado oposto ao edifício antigo, surgiu um terreno novo e que serviu para construir a ala nova. Por sua vez, a ala nova é bordejada por uma via que disponibilizou um outro terreno que ainda tinha alguma dimensão considerável e que serviu para fazer a sala polivalente que o edifício não tinha. Este articulado de corpos faz deste corpo todo uma verdadeira aranha ou um polvo, com tentáculos aqui e ali, acaba por aproveitar tudo o que ficou disponível para ser utilizado, que não estava tudo no mesmo lote, mas tinha viabilidade para ser utilizado. Precisava era das acessibilidades, de transpor vias, de transpor obstáculos, e a razão porque tudo tem este prolongamento de passagens, de superiores, inferiores, para ligar todo este conjunto de corpos. Estamos numa sala polivalente que é suposto funcionar, se esperava funcionar como sala de ginástica, exercícios e de exibição com um pequeno público. Para isso precisamos de espaço amplo e precisamos de tribunas. Só que tínhamos um problema, que isto é uma sala em forma de trapézio e as tribunas retratáveis, ou aquelas que recolhem, só funcionam em salas com paredes paralelas. De maneira que arranjou-se aqui um artifício mecânico de ter uma tribuna que não recolhe atrás com degraus sempre do mesmo tamanho, mas que recolhe de lado como se fosse um leque, em que está cada degrau ligeiramente atrasado em posição, para que cada um possa ser mais curto do que o anterior, e permite arrumar desde o degrau mais longo ao degrau mais curto em cima.
assim, quando um espaço precisamos de concentração para o que está a acontecer, a gente fecha o fundo. Quando essa concentração não é necessária, o fundo serve para nos distrair, ou inclusivamente para fazer parte da cena. De maneira que é uma cena fixa que não é mais do que uma cena natural, e é uma cena que ao mesmo tempo é animada porque está sempre qualquer coisa a acontecer lá fora. O tribunal de última instância tem a seguinte origem, e que é pertinente para sabermos o que é que já aconteceu no passado nesta terra. Lançou-se um concurso para os tribunais superiores. Os tribunais superiores, no edifício dos serviços de saúde, no antigo liceu do TAP-SIAC. Feito um concurso. Eu ganhei esse concurso, mas imediatamente, passado um mês mais tardar, se pensou se o programa não estava a responder às necessidades atuais e se essas necessidades atuais seriam as necessárias no futuro ou se não seriam mais. A questão foi achada pertinente e a administração portuguesa do território de Macau, na altura, sob a administração portuguesa, retomou aquilo que já estava previsto no plano da Praia Grande. O plano da Praia Grande, exatamente naquele sítio onde está hoje os tribunais, a Assembleia e o Fórum, eram 3 lotes públicos, em que um era exatamente edifício dos tribunais, o outro era exatamente a Assembleia e o outro era edifício de galerias, onde está hoje o Fórum. O plano do fecho da Baía da Praia Grande tem uma geometria, do Manuel Vicente, tem uma geometria muito consequente e o edifício do Tribunal recebe 2 direções, uma do lote do edifício da Assembleia e outro do lote que hoje é o Fórum para a Cooperação da China com os países de língua portuguesa. E essas 2 direções ficou definido do plano, tinha uma repercussão na configuração do lote. De maneira que aquele grande vazio que existe no interior do edifício, que é exterior, é um interior que é exterior, estava definido já no lote que o Manuel Vicente tinha, na configuração que o Manuel Vicente tinha definido para aquele lote, e que não é mais do que uma condição geométrica do próprio plano. De maneira que aquela arquitetura que ali está é muito condição geométrica da envolvente, que já estava, e que estava intencionalmente determinada? Marcada. De maneira que é curioso que isso hoje em dia percebe-se desde que o edifício do Fórum está construído. Antes disso não havia essa percepção de como todas aquelas orientações geométricas, todas aquelas direções daquelas paredes, qual era o significado delas. Hoje, como está completa a rua, e é notório dizer que as frentes são oblíquas, como elas se refletem dentro do edifício, que é um edifício de cabeça, quer dizer, é aquilo que encabeça uma avenida e que recebe as influências geométricas ou as condições geométricas daquela avenida. Nós estamos no Alçado Sul. É a única parte do edifício que tem um desenho regular e corresponde exatamente aos gabinetes dos juízes. Por ser o Alçado Sul, é aquele que recebe a luz alta
e a razão porque é sombreado com estas peças horizontais. Tem uma particularidade que, se bem que a peça horizontal serve para sombrear o interior, o facto de ser prolongada para o exterior, ela recebe a luz por cima e reflete luz para o teto da sala, porque por cima dela há uma janela. Ou seja, o gabinete tem uma janela baixa, que é a que vemos aqui, e tem uma janela pequena alta, que é a que está por trás daquela lâmina, que é aquela que recebe o reflexo da luz do sol, mas apenas para o teto da sala. Toda a peça serve para sombrear o interior da sala, porque estamos exatamente no alçado onde a luz é alta. O que nós temos aqui é uma marca muito grande do plano do arquiteto Manuel Vicente, que é a sua geometria. Se nós chegamos aqui a este ponto e percebemos que este grande corte que o lote tinha definido de início não é mais do que o alinhamento desta parede do edifício do Fórum. O mesmo acontece com esta parede em relação ao edifício da Assembleia. Aquilo que aconteceu, mas isso por opções do desenho, é que fizemos uma ligeira inclinação para que ele tivesse alguma notoriedade no mesmo eixo e no mesmo alinhamento. Depois há aqui uma particularidade mais ou menos expressiva, que é o facto de, como isto é um corte, que é uma espécie de uma machadada num volume arquitetónico, há ali um enrugamento daquela superfície, que é aquele envidraçado que está ali, que de certa forma significa, quando há assim um incidente, há qualquer coisa que amortece, de maneira que o amortecimento da forma, isto sentido mais ou menos uma continuidade, como fosse uma consequência. Quando há assim uma espécie de um corte, ele cria uma consequência qualquer e há o próprio volume enruga ali no sítio do corte. E uma das condições que foi muito discutida no programa do edifício é que, uma vez que é um edifício novo, não estamos a fazer uma adaptação do edifício já existente, não temos condições que não se consigam, que se tenham que acomodar e que não se consigam fazer melhor porque elas já existem. Uma das condições era que todas as circulações fossem encaminhadas como nas funções de um tribunal devem acontecer. Quer dizer, o público tem circulação própria, os magistrados têm uma circulação própria, as testemunhas têm uma circulação própria e os arguidos têm uma circulação própria. Só o público, as testemunhas e os advogados é que entram pelo mesmo átrio. Mas a partir do momento em que entram no mesmo átrio, eles estão todos encaminhados e todos os percursos que fazem no edifício não mais se encontram. Há uma escada bastante complicada, em que na mesma verticalidade faz-se atravessamentos horizontais de testemunhas, fazem-se circulações verticais de arguidos e fazem-se circulações verticais descendentes dos magistrados e ninguém se encontra. A questão da apropriação do espaço pela arquitetura limita-se pelos ocupantes, seja nomeadamente de um edifício público, limita-se àquilo que está ao alcance deles intervir como se estivesse na sua casa. Quer dizer, aqui já há um bocado a alteração em que o edifício é público, não é a casa deles, poderão ser eles a ocupar aqui neste momento, mas poderão também ser outros. Mas depois há outra coisa, há toda uma poética inerente ao edifício. Quando a gente chama poética e arquitetura, é a mesma coisa que se chama de poética na escrita. É que quando se constrói um texto, nós sabemos que elementos é que vamos usar no texto, que palavras é que usamos, como as articulamos e como as caracterizamos e em que sítio é que as colocamos.
De maneira que é todo este artifício, é todo este instrumento de construção que tanto um texto tem como também a arquitetura tem. Não é por acaso que determinadas opções se faz para em determinada situação, porque é que desde os materiais às cores, há uma série de coisas e que esse é esse elemento que se repete, porque a arquitetura vive muito de standardização. Quer dizer, é impossível, num edifício grande, é impossível nós definirmos cada elemento como se fosse uma escultura. É inerente à arquitetura, desde a antiguidade, a modulação, a standardização, seja nas soluções, seja nas dimensões, uma série de coisas. De maneira que é uma coisa que se reconhece na arquitetura e que torna a arquitetura apreensível, é o facto de ela ter elementos que se reproduzem. E quando falta um, nós não precisamos de pensar muito para saber qual é o que devemos pôr naquele sítio. De maneira, porque tem a ver com a poética com que subjacente àquele tipo, àquela construção, àquela concepção. De maneira que, obviamente, que quem ocupa o espaço e que até uma determinada escala, seja, leva o seu mobiliário, tem as suas utilizações, mas modificações que ponham em causa a concepção, elas atentam contra a poética do espaço, que isso muitas vezes acontece porque não foi possível ou que ela não se transmitiu ao ocupante ou o ocupante não foi sensível a ela. De maneira que quando isso não acontece, obviamente não há forma de poder ter a expectativa de que quem ocupa o espaço continue aquilo que já foi feito em sentido do que foi inicialmente pensado.